Continuando então, Êxodo capítulo 29, verso 35, diz: Assim, pois, farás Arão e a seus filhos, conforme tudo o que tem ordenado, por 7 dias os sagrarás. Sagrarás quer dizer que os consagraria, não é? Eles seriam consagrados. Lembra que eles eram ungidos, consagrado e santificado, não é? Também, cada dia prepararás um novilho. Cada dia preparava um novilho por sacrifício pelo pecado, para expiações, e purificarás o altar. Então, cada dia, por 7 dias, eles eram consagrados, não é? E cada dia tinha um novilho que era separado para expiação e purificar o altar. Fazendo expiação sobre eles, ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Então o altar era consagrado e santo, bastava tocar no altar, também era santificado. Isso, pois, é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Então, cada dia, 2 cordeirinhos eram sacrificados no altar, de 1 ano continuamente. O cordeiro, né? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o cordeiro, era a representação do cordeiro. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Então, logo de manhã oferecia um cordeiro, à tarde se oferecia outro cordeiro. Caso durante a noite eles pecaram, logo de manhã se oferecia pelo pecado. Durante o dia, se houve pecado, logo pela tarde se oferecia outro pelo pecado. E eles comiam, quer dizer, o almoço e a janta deles era o cordeiro. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, a mesma medida, a 10ª parte de uma efa é a mesma medida de um gomer. O gomer era o que eles juntavam para 1,7 litros para o maná. Era a 10ª parte de uma flor de farinha misturada com a 4ª parte de um rim de azeite. Um rim de azeite era uma medida de azeite batido para a libação, a 4ª parte de um rim de vinho. Então punha azeite, o vinho, não é? Eles punham, mexiam com a farinha, era posto vinho, azeite mexido, fazia tipo uma pasta para eles comerem. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ela farás com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Então eles punham o cordeiro, faziam uma espécie de um hummus, né? Farinha, azeite, vinho, misturava para comer. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor. Então, a porta da tenda da consagração era uma oferta contínua. De manhã e de tarde era oferecido o cordeiro, né? Oferta queimada ao Senhor. Esse será o holocausto contínuo por gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Tá vendo? A porta da tenda. Deus prometia encontrar o povo e falava com o povo à porta da tenda ali. E ali vereis os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarás a tenda da congregação, e o altar também santificará. Tudo era santificado, a tenda, o altar, tudo era consagrado ao Senhor, não é? Eles santificavam tudo na porta da tenda, era sacrificado e era oferecido tudo ao Senhor. E habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei seu Deus. Deus habitando no meio do povo, no meio dos filhos de Israel. Inclusive, esse tabernáculo ficava, veja bem no meio dos filhos de Israel, entre os acampamentos, ficava, e ali aparecia a glória do Senhor.
naquela nuvem, na noite ficava aquela coluna de fogo, durante o dia uma nuvem que fazia sombra, Deus habitando com o seu povo. É isso que Deus quer, habitar com o seu povo. Por isso, quando o Espírito Santo veio, Jesus disse que ele viria e habitaria conosco. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei por Deus. Deus quer ser uma habitação contínua no homem, né? No tabernáculo, Deus prometia habitar bem no meio do povo. Deus estaria habitando com o povo, algo glorioso. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Novamente, eu, o Senhor, seu Deus, estarei habitando com eles, né? No meio deles. Deus habitando junto com o povo. Amém? Agora vamos falar de um outro altar, capítulo 30 de Êxodo, o altar do incenso. Esse altar do incenso é esse altar aqui que ficava no lugar santo. Ele era de ouro puro, diferente desse altar que era de cobre para holocausto e sacrifício. Esse aqui era para queimar incenso. O que representa o altar de ouro de incenso? De acordo com o Apocalipse, representa a oração dos santos. O incenso é aquele cheiro suave que subia, diferente do cheiro que subia do sacrifício. Aqui, quando queimava o cordeiro, subia aquele cheiro do cordeiro, misturado com sangue. Era mais um cheiro assim como um churrasco, né? Era um cheiro suave. Agora aqui não, aqui o incenso era diferente. O incenso tinha outro cheiro para subir. E farás um altar para queimar o incenso. Vamos ver esse altar para queimar o incenso, esse altar de ouro que ficava entre a cortina aqui, antes da cortina. Quando Zacarias queimava incenso, o anjo Gabriel apareceu e anunciou o nascimento de João Batista. Eles tinham um turno para queimar incenso na hora da oração. Na hora que o povo estava orando, o sacerdote entrava e queimava incenso. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim farás. O seu comprimento será de um côvado. Um côvado quer dizer 45 centímetros era o comprimento, e a sua largura de um côvado. Comprimento e largura, a mesma coisa, um côvado, 45 centímetros. Será quadrado, e 2 côvados à sua altura, 1 metro de altura, era só para queimar incenso, e as suas pontas fará com uma peça só. Esse altar também de ouro batido, ele era de uma peça só, né, de madeira de cetim coberto de ouro. E disse, e com ouro puro o forrarás, o seu teto, as suas paredes ao redor e as suas pontas. Ele fará coroa de ouro ao redor. Então ele teria uma coroa ao redor, do mesmo jeito que a arca também tinha uma coroa ao redor. Esse altar teria uma coroa ao redor, como a mesa também, que tinha uma coroa ao redor. Também lhe fará 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus lados fará de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais quando for levado. Da mesma forma que a arca tinha varais para ser transportado, o altar do incenso também teria varais e seria transportado. E os varais fará de madeira de cetim e o forrarás com ouro. Os móveis que ia dentro do tabernáculo, eles eram de ouro, tudo de ouro, né? O candelabro era de ouro, tudo era feito de ouro, batido. Agora, esses que iam aqui fora era feito de cobre, a pia e o altar do holocausto. E porás diante do véu que está diante da arca. Então tinha a arca, aí tinha um véu e o altar ficava aqui, esse altar do incenso. E porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Note que era incenso e especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, então ele punha em ordem as lâmpadas, e assim que ele põe em ordem as lâmpadas,
acendia, queimava o incenso, né? E Arão sobre ela queimará a especiaria cada manhã, quando pôr em ordem as lâmpadas, o queimará, e acendendo Arão as lâmpadas à tarde, queimarás ele esse incenso contínuo perante ao Senhor pelas vossas gerações. Então, continuamente, de manhã e de tarde, punha-se em ordem as lâmpadas, queimava. À tarde, punha mais óleo, as lâmpadas de novo, queimava-se incenso. Deus quer queimar incenso, significa oração. Deus quer que a gente ore de manhã, à tarde, não é? Paulo diz, orai sem cessar. Ou seja, todo o tempo, de manhã e à tarde, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho. O incenso não podia ser estranho, era das especiarias que o Senhor tinha determinado. Nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. Nada era derramado, só o incenso era queimado. E uma vez no ano fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. No dia que fosse o dia da expiação, Yom Kippur, Levítico 16, ele pegava aquele sangue também uma vez por ano, punha sobre as pontas do altar de ouro, só uma vez por ano. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. O altar do incenso. Vamos ver o resgate da alma agora. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, e nós vamos ver isso no livro de Números, cada um deles fará ao Senhor o resgate da sua alma. Todos os primogênitos pertenciam ao Senhor, só que eles eram resgatados, eles pagavam alguma coisa ou traziam uma oferta para resgatar. Fará o resgate da alma quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Deus prometia guardar das pragas, não é? E isso dará a todo aquele que passar ao arrolamento a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Esse ciclo é de 20 geras, da metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Então eles pagavam para um ciclo, era o resgate que era feito da alma. O ciclo, até hoje, é o shekel, né? O shekel em Israel, aproximadamente equivale a uns 5, 6 dólares, um shekel, né? Então eles fariam resgate, não era muito caro esse resgate que era feito. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. Então eles pagavam isso. Nos conta uma história que uma vez perguntaram a Jesus, o vosso mestre não paga, era um tipo de imposto, tributo do santuário. E aí Pedro veio falar, Jesus antecipou a ele, perguntou a quem eles cobram, dos filhos ou dos estranhos? Aí Pedro respondeu dos estranhos, falou, então os filhos estão isentos, não é? Mas Jesus mandou Pedro ir lá pegar uma moeda e pagar pelos dois. Então qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. Então toda pessoa de 20 anos para cima tinha que dar como oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá, da metade de um ciclo. Não era muito, quando derem oferta ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. Era apenas metade de um ciclo, um shekel, como eu disse, é em torno de 6 dólares, 3 dólares para fazer o resgate pela alma. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória os filhos de Israel diante do Senhor para fazer expiação pelas vossas almas. Todo mundo pagava, não é? Todo mundo pagava. Inclusive, quando Jesus chegou no templo e virou a mesa dos cambistas, é porque as moedas eram romanas e elas eram trocadas pelo ciclo do templo, porque aquelas moedas romanas tinham a esfinge de César, era considerado para eles como uma idolatria. Então tinha os cambistas que trocavam aquelas moedas pelo ciclo do santuário que era oferecido ao Senhor. Então, mas alguns levavam vantagem, por isso Jesus os expulsou, dizendo, não faça da casa do meu pai covil de ladrões e salteadores.
né? Vamos para a pia de cobre. A pia de cobre é outro móvel que ficava do lado de fora do altar. Uma vez que o sacerdote queimava aqui, fazia o holocausto, ele passava por essa pia antes de entrar no lugar santo. Era uma pia mais ou menos assim, de cobre, tá vendo, com água, e ele tinha que se lavar nessa pia de cobre com água. Então, vamos lá, a pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar. Ficava entre a tenda, tá vendo? Entre a tenda, essa é chamada tenda, e o altar. Ficava entre o altar e a tenda, não é? Essa pia de cobre era para eles lavar. E porás, e o altar deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão suas mãos e os seus pés. Por isso que tinha essa base. Eles lavavam as mãos e aqui na base lavavam os pés antes de entrar na tenda. Quando entrar na tenda, lavar-se-ão com água para que não morra. Se eles não lavassem com água, corria o perigo de morrer ao entrar na tenda. Então eles tinham que lavar as mãos e os pés antes de entrar para que não morra. Ou quando se achegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada. A oferta queimada era um incenso. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morra. E isso lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente nas suas gerações. Da mesma forma, nós devemos ter mãos limpas quando levantamos ao Senhor e pés santos quando vamos à casa de Deus, não é? Jesus lavou o pé aos seus discípulos, era comum, nem chegava numa casa lavar o pé como hospitalidade. Aqui era lavagem como santificação antes de entrar para ministrar. As mãos tinha que estar pura e os pés puros para ministrar ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: o azeite da santa unção. Tu, pois, tomar para ti as principais especiarias da mais pura mirra. A mirra era usada como especiaria para o azeite da unção. Também a mirra era usada para o incenso. 500 ciclos de canela aromática, canela também aromática, e metade, a saber, 250 ciclos de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de olivas um rim. Note que o azeite da unção não era simplesmente só azeite. Ele tinha especiarias, ele tinha canela, aí era canela aromática, tinha a mirra que ia, tinha o cálamo aromático também, e tinha a cássia. Esses 4 componentes eram colocados. E disso farás o azeite de santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Era um azeite cheiroso, não era simplesmente azeite. E esse será o azeite da santa unção. Então tinha especiarias aromáticas dentro do azeite. E com ela ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. Então não era só ungir com azeite, tinha especiarias, canela, cássia, tinha mirra pura, tudo e cálamo, tudo isso era para o azeite. E a mesa com todos os seus utensílios, o caçal, seus utensílios, e o altar do incenso, tudo era ungido com o santo óleo. Mas santo óleo não era só as pessoas, objetos eram ungidos com o óleo santo. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a pia com a sua base. O altar também do holocausto seria ungido com óleo santo, e também a pia seria ungida com a sua base. Tudo seria ungido e santificado ao Senhor. A mesa com seus utensílios, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Tá vendo? Tudo isso era santificado
e consagrado ao Senhor. Assim santificará essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Eles eram consagrados, esses móveis, esses altares, conforme tocava, eles também eram santificados, não é? Tudo que tocava será santo. Então, note que quando eles tocavam naquilo que estava santificado, eles também ficavam santo. Isso é importante. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, a mulher estancou a hemorragia dela, não é? Também ungirás Arão e a seus filhos, e os santificarás para que me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: esse me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Então esse era o azeite era feito novamente com mirra pura, com a canela aromática, com cálamo aromático, com cássia, era colocado esses 4 componentes, mais o azeite de oliva, formando 5 componentes, era tudo misturado. Esse será o azeite da santa unção nas vossas gerações, não é? O azeite da santa unção. Não se ungirá com ele a carne do homem. Está vendo? Esse azeite era para ungir objetos, não se punha sobre a carne do homem. Nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como esse, ou dele puser sobre ele um estranho, será extirpado dos seus povos. Deus deu a fórmula, mas ninguém podia colocar e fazer. Se alguém fizesse, seria extirpado. Está aqui a fórmula, mas era feita para ser consagrado a pia, o altar, os móveis do tabernáculo seriam consagrados com esse azeite santo. Não era para se colocar sobre a carne do homem esse azeite. Disse mais o Senhor a Moisés, agora é o incenso, vamos ver como é que era composto o incenso. Disse mais o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, especiarias que tinham cheiro, aroma, estoraque, iônica e galbano, né? Há um perfume muito bom chamado Dolce Gabbano, que é italiano, é muito aromático, né? Além do galbano, que é uma especiaria, eles colocariam a ônica e o estoraque. Certamente um perfumista conhece essas especiarias, saberiam fazer. Então, o galbano é bem cheiroso mesmo. Então, eles colocariam essas especiarias aromáticas para queimar incenso. Então, note que o incenso cheirava bem, era um perfume, né? Essas especiarias aromáticas, incenso puro de igual peso. Então, era misturado aqui, ó, estoraque, ônica e galbano, né? Eu conheço o galbano, esse perfume que eu disse, o Dolce Gabbano. Então, era colocado essas especiarias, estoraque, a ônica e o galbano, incenso puro de igual peso. E desfarás o incenso, um perfume, segundo a arte do perfumista. Note que o incenso ele era perfumado, em perfumista, temperado, puro e santo. Temperado, puro e santo. Eu gosto quando aparecem as 3 coisas juntos. Eles eram misturados, eram puros e eram santos ao Senhor. E dele moendo, o pisarás, eles pisavam, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Note que Deus deu as determinações exatamente do incenso, do óleo santo. Porém, o incenso que farás conforme a composição desse, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Era somente para o Senhor esse incenso. Eles não podiam fazer para eles, ter para eles esse incenso. Verso 38, capítulo 30. O homem que fizer tal como esse, para cheirar, será extirpado do seu povo. Então era algo especial para o templo, o incenso. Ninguém podia fazer aquilo para si mesmo, para ele ficar cheirando. Se alguém fizesse, seria extirpado
do povo. Com isso, nós concluímos o capítulo de número 30. Né? Vamos entrar agora no capítulo 31. Os artifícios da obra do tabernáculo. Isso aí nós vamos ver no próximo vídeo. Então, nós entraremos no capítulo 31, os artifícios da obra do tabernáculo. Com isso, nós concluímos esse capítulo 30. Assista o capítulo 28, 29, parte A. Aqui tem 29, parte B, que é o final do capítulo 29, e o capítulo de número 30. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Se esse vídeo tem sido de bem, se você tem aprendido um pouco mais, divulgue o nosso canal, se tem esclarecido a leitura bíblica para você. E claro, você pode estudar, procurar simbolismo nesses componentes, que tanto para o óleo da unção, que eram 5 componentes que eram usados, como o incenso 3, não é? Isso é interessante. O 3, toda vez que aparece, tem a ver com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O 5, toda vez que aparece, tem a ver com o Pentateuco, com a Torá, a instrução de Deus para o povo. E tudo tem um sentido. O incenso, a pia, a bacia, o altar do holocausto. Há muita coisa para estudar no tabernáculo e muitos paralelos com a vida espiritual de todo crente. A pureza, a santidade, a consagração na orelha para ouvir a voz de Deus, na mão para as mãos ser santa, nos pés, a lavagem, né, das mãos para manter mãos santas, pés santos para entrar na presença do Senhor. Tudo isso, dizem que muitos veem nessa pia também como figura do nosso batismo. Amém? Espero que você tenha sido abençoado